Prontinho. Certo. E tu pode abrir também a apostila aí, parecendo um pastor falando, né? Abra a apostila na página, mas é mais ou menos isso mesmo. A gente tem que, eu vou te introduzir essa apostila aí, né? Então, Essa primeira, cálculo 1, o DESC. isso, exatamente. Abriu, É, beleza. né? Então tá. Ela tem essa parte introdutória aqui de matemática mesmo, básica, tem relações trigonométricas, tem relações assim, algébricas, envolve trigonometria, propriedades de logaritmo, de exponencial. Essa parte de hiperbólica pode ignorar completamente, porque tem uns limites notáveis que, pelo que eu vi, o teu professor não cobrou. Ótimo. E aqui tem uma tabela de derivadas. Muito provavelmente tu Esses vai limites precisar. não como ele não cobrou mesmo, não. Não cobrou, mas ele falou sobre, né? Mas não cobrou. Aham, ele falou, mas não cobrou, não. Que bom. Daí aqui tem uma tabelinha de derivadas. Muito provavelmente tu vai ter que saber pelo menos até a derivada 7 aqui, de cor. Saber as 7 primeiras de cor aqui. Beleza. Esse IN é o quê? IN? O O N, tu 7. quer dizer? O 7? Ah, não é IN, é LN. É logaritmo natural. Ah, Lembra tá. do logaritmo? Aham. Então, existe. O logaritmo ele é uma função muito importante, porque ele, vamos dizer assim, ele lineariza variações muito altas. Então, isso é mega importante na Uhum. matemática. E ele tem uma derivada, que é aquela que está ali do lado. Ele é tipo log, só que ele é um log melhorado, vamos dizer assim. O log que a gente estudou na escola, no ensino médio, ele é melhorado para o cálculo aqui. Que as contas ficam mais fáceis com ele. Então, a gente usa mais ele porque é mais fácil usar ele. Ah, Aí tá, tem as entendi. integrais aqui. Beleza. Então, a gente vai pular todo esse capítulo 1, que é uma introdução, né? Ele vai aqui falar sobre obtenção de domínio, imagem, daí ele fala aqui sobre limite, vários tipos de limite, Aqui tem toda tem uma tudo, teoria. né? Não, na verdade, como eu te falei, é bem enxuto isso aqui. Para um curso de cálculo Aham. pesado, assim, claro, tua faculdade de administração não precisa de tanto, né? Mas um curso pesado, ele tá bom. Assim, é que eu tenho certeza que se tu pegar a ementa lá do teu curso, na bibliografia lá do teu curso, vai ter uns livros muito difíceis de entender. Até para mim, assim. Tem uns livros assim que eu peguei pra baixar, eu falei assim, o que que é Não, isso? não Não tem entendi, condição. não. Então, o que tu tem que fazer é seguir por essa apostila aqui, que ela tá no equilíbrio perfeito, assim, de dificuldade. Aham. Também tu não pode pegar uma coisa muito infantil que não vai ajudar em nada, assim, tu vai se sentir super É. insegura. Tem que ler os exemplos aqui que eles... É legal, assim, mas é melhor em aula mesmo. Porque às vezes a apostila ela também ela é muito direto ao ponto demais, assim, daí não é bom. Muito bem, mas aqui na parte derivada ela é bem legal. Vamos lá. Ó, o que tá rolando aqui? Vamos falar primeiro sobre a Reta tal da... tangente. Oi? Não, só tô chegando. Eu só tô chegando onde você tá. Página Pode falar. 106. Ok. Então, vamos falar aqui sobre reta tangente. O que é uma reta tangente? Reta tangente é uma reta que ela é tangente, ou seja, ela passa tangentemente do ladinho de algo. Então, ela vai passar... A ideia aqui é nós pegarmos uma reta e passarmos do ladinho de uma função. A reta é a vermelha, a função é a preta aqui. Muito bem. Muito bem, muito bem. Bem, mas vamos começar com o basicão aqui. Nós temos uma função, a função preta, e ela é curvadinha aqui. E a gente pode associar dois pontos. Deixa eu pôr para gravar. Já tô gravando. O ponto P e o ponto Q. Dois pontos dessa curva, da curva preta. E a gente pode passar uma Uhum. reta entre esses pontos, é a reta vermelha. E o que acontece? Ponto P e o ponto Q fazem parte tanto da reta quanto da curva. E a gente pode ter uma relação entre o ponto P e o ponto Q por meio de ΔX e ΔY. ΔX é a distância horizontal entre os pontos e ΔY é a distância vertical. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. A gente pode até, uma vez que fez isso, notar que
essas distâncias, junto com esse segmento da reta aqui, entre ponto P e Q, formam um triângulo retângulo, né? E aqui a gente Uhum. tem o alfa, o ângulo alfa, que é o ângulo que a reta faz com o eixo horizontal, com uma reta horizontal. Faria, se a gente prolongasse ela aqui, ela faria o mesmo alfa com o eixo x, pelo teorema das retas paralelas. Mas o importante é que esse alfa aqui é o ângulo aqui do triângulo. E uma vez que ele é o ângulo de um triângulo retângulo, a gente aprendeu lá na faculdade, na escola, um pouco na faculdade, que tem tudo a ver com seno, cosseno e tangente. É até por isso Isso. que lá no ensino médio eles falam pra gente que o ângulo da reta, o coeficiente angular da reta, está associado com esse ângulo, mais precisamente a tangente desse ângulo aqui é igual ao coeficiente angular da reta, porque tangente é ΔY por ΔX, e tem uma conta envolvendo reta lá no ensino médio, se tu puxar pela memória, que dá o coeficiente angular igual a ΔY por ΔX. Muito bem, estou falando de várias coisas aqui, só para aquecer, para tu puxar da memória. Vai ser mais fácil que isso. Então, o que acontece aqui? Acontece que a ideia vai ser aproximar o ponto Q do ponto P. Porque se a gente quer fazer uma reta tangente, a gente quer uma reta que tangencia, que passa do ladinho. E, matematicamente, que passa num ponto só. Então a ideia é aproximar o ponto Q do ponto P, deixar eles infinitesimalmente próximos. Muito próximos. No cálculo, tu tem essa dificuldade de ter uma coisa identicamente igual. Mas tu pode aproximar infinitesimalmente. Infinitamente próximos. Então, a ideia é essa. Mas nós fazer isso logo mais. Vamos falar primeiro sobre a inclinação da reta, né? Porque uma reta, ela tem como característica principal a sua inclinação. Essa reta poderia ser mais inclinada, ser decrescente para baixo, né? Poderia ser horizontal. Tudo está associado com a inclinação alfa dela aqui. Então, a inclinação ela é uma característica que aparece na equação da reta, que é o M, a gente chama de M. Né? E ele é Uhum. dado para qualquer reta, que eu estava te falando até agora, o coeficiente angular é dado como ΔY por ΔX. Só que se tu olhar bem, o ΔY, né, ele é o Y final menos o Y inicial. É o valor do Y desse ponto e o valor do Y desse ponto. Muito bem. Então, ele é o valor da função preta neste ponto Q e neste ponto P. Qual que é o valor no ponto Q? É este aqui, o f de x1, é um número, o f de x1, aqui o f de x0. Muito bem. Pera, repete, por favor. Repetir o quê? Essa última parte que você falou do ponto Q. O ponto Q é um ponto da função, certo? Essa função tem uma Aham, equação, f de sim. x aqui. Tu joga o valor de x e recebe o valor de y, né? Uhum. Então, o f de x é um valor de y, por isso que o valor de y, que é o que tem que estar aqui em cima, está aqui, ó, f de x1, que é o Ah, valor do tá. x do Q, tá vendo? Isso aí. Aham. Então, tu vai ter o y, outro y, então, que nem a gente viu aqui, coeficiente angular, ΔY por ΔX. Beleza. A ideia é aproximar o ponto Q. Só que ao passo que a gente vai aproximando o ponto Q, a reta vai mudando a inclinação, tá vendo ali? É, vai mudando. As pontilhadas ali? Aham. Isso. Então, tu nota que quanto mais tu aproxima o ponto Q do ponto P, e assim vai formando essas retas pontilhadas, a inclinação vai mudando. Ela está mudando. Então, se ela está mudando, você está mudando uma característica da reta. Ao passo que vai ter um momento que tu vai aproximar tanto o ponto Q do ponto P, que ela vai virar essa reta aqui, que não tem pontilhada, que é a reta tangente, porque ela passa num ponto só da função. Passa tangentemente na função nesse ponto. E então Ah, aconteceu o que tu queria, uma reta tangente. uhum. E tu conseguiu isso aproximando infinitesimalmente o ponto Q do ponto P. Por meio da equação, a gente percebe que o que rola é um limite. A gente está fazendo o limite dessa distância entre os pontos, o ΔX aqui,
tender a zero, olha só, é um limite. É um limite. Então, toda vez que tu quer calcular a reta tangente a uma função num determinado ponto, é só tu fazer a distância entre os pontos, a distância x entre os pontos, tender a zero. E note que o que foi característico, visível aqui, muito interessante, foi que a inclinação mudou, né? E se tu pensasse na reta tangente em qualquer outro ponto, a inclinação seria diferente. Cada ponto da função preta tem uma inclinação diferente. Concorda comigo? Concordo. Se eu fosse fazer a reta tangente aqui embaixo, seria uma inclinação para baixo, certo? Uhum. Se fosse fazer mais aqui perto do pico, seria uma coisa um pouquinho mais deitada. E assim vai. O que eu quero dizer com isso? A inclinação da reta tangente, grave o que eu vou falar agora, que isso é o que tem de importante tudo que eu vou falar. A inclinação da reta tangente está associado com a taxa de variação da função. Então, quando a gente faz uma derivada, na realidade, Ela está associada com o quê? com a taxa de variação da função. Ah, tá. Então, quando a gente faz uma derivada, na verdade, a gente está encontrando essa inclinação da reta tangente. É isso que a gente faz quando faz uma derivada. Né? A gente faz todas aquelas continhas lá de derivar, todas aquelas técnicas, para encontrar a inclinação dessa retinha, que é tangente à tua função num determinado ponto. Só isso. Faz sentido mesmo. É, Real. porque o que acontece? A inclinação da reta tangente, ela indica, como eu acabei de falar, a taxa de variação da função num ponto. Quanto mais inclinada, mais a função está variando naquele ponto. Então, quando tu faz uma derivada, tu automaticamente está encontrando isso. Na verdade, apesar de a gente fazer todas aquelas coisas decoradas lá de derivada, a derivada está aqui, ó. Isso aqui, vamos dizer assim, é a fórmula que está por trás daquelas coisas que tu decora, né? Que está lá na tabela de derivadas. A tabela de derivadas é uma forma rápida de resolver essa conta. Vamos dizer assim, essa conta aqui já resolvida para uma série de funções. Então, o que está na tabela é para facilitar a vida, porque se para cada função tu fosse fazer essa conta aqui, ó, ia ser infernalmente longo. Ia ser muito longo e muito difícil. Então, é muito bom que a gente tenha a tabela de derivadas. Mas então eu te expliquei o que é a derivada. A derivada é uma taxa de variação da função e pode ser medida pela inclinação da reta. É isso. Então tá. Taxa de variação. Agora eu vou pular tudo que a gente teria que ver aqui para entender para valer a derivada, porque o foco é tu ir bem na prova. E eu, mediante ao que eu vi aqui na tua prova, a gente vai fazer algumas coisas, tá? A gente vai ver só o que é realmente importante, tá bom? Fechou. Então tá, eu vou pular toda essa parte de diferenciabilidade, toda essa parte mais de obter a reta, que eu vi que teu professor não cobra isso. Apesar de ele cobrar Qual que é de implicitamente obter isso. a reta? Deixa eu ver. Não, ele não cobra Pra na ver se- prova. É assim, ó. Ele te dá uma função. Porque aquela prova ela é antiga, né? Então não tenho muita certeza que. E não é a dele, é só de outro professor. Provavelmente ele vai fazer parecido, assim, porque isso aqui, querendo ou não, é muito matemático. Ah, não, isso aí eu acho que Tu não vai utilizar isso assim, explicitamente, tu não vai utilizar isso na tua faculdade. Tu vai usar uma aplicação disso. Então eu queria ir direto para as aplicações. eu acho que Mas vocês na não vão prática é cobrar isso. Tu mesmo. tem uma função. Melhor essa aqui, ó. Tu tem uma função, uma parábola aqui no caso, e ele quer saber qual é a equação da reta tangente a essa parábola no ponto x igual a 4. Então, tu vai ter uma parábola bonitinha lá, tu vai ter o ponto x igual a 4. Nesse ponto vai passar uma reta tangente à parábola. Como se fosse um disparo de revólver, assim. Tangentemente, retinho. Né? E daí vai formar uma reta. E daí qual é a reta? Qual é a equação dessa reta? Então, a fórmula da equação da reta está aqui. Isso aqui é uma fórmula clássica, né? Lá do ensino médio. Sempre essa. A equação da reta é sempre desse jeito. Aqui é o y do ponto que tu está querendo a reta tangente. Esse aqui é o x do ponto que tu quer a reta tangente. Esse aqui é o coeficiente angular da reta. O coeficiente angular da reta é pelaquela equação que eu estava te mostrando agora há pouco. Mas, né, muito matemático, não vamos ver isso. Apesar que eu estava dando aula, tô dando aula, na verdade, para um guri lá de Portugal,
que tá fazendo administração lá em Portugal e ele vê uns negócios assim, ó, muito pior que isso aqui, mas muito pior. Jesus. A ponto de eu nem saber fazer, assim, alguns detalhes. Meu Deus, nossa. E é ADM. Aqui lá em Portugal é outro nível, né, cara? Tudo lá em Portugal é outro Portugal é. nível. Meu Deus. Os alunos de ensino médio lá, eles fazem cálculo, assim, faz derivada integral, coisa que a gente só vai ver Sério? no segundo semestre da faculdade, numa faculdade de exatas. Que isso, velho. Esse Estatística é que. aqui é o do primeiro semestre ainda. É. Mas, nossa, Não, é Portugal, nossa, cara, outro nível. Cultura lá, meu, é. é outro A pior nível, coisa que não. aconteceu no Brasil foi deixar de lado Portugal, porque a cultura dos caras é muito top. Agora que eu tô dando aula pra português, assim, eu vejo, é absurdo. Absurdo. E tem E sotaque e tal? eles têm sotaque, eles puxam meio assim, eles não falam muitas vogais, sabe? Eles não falam muitas vogais. Aham. Daí é tenso. Mas a gente se vira. Dou aula pra angolano também. E, Que cara, eu vou te isso, gente, falar, que chique. os angolanos, o ensino de escola lá da Angola é 1000 vezes melhor que o do Brasil. 1000 vezes melhor. E eu não tô Nossa, falando isso chocada, porque eu não por qualquer sei. motivo que seja. É o que eu vejo, assim. O jeito que Aham. eles cobram, o que eles passam, meu, é outra coisa, é outro nível. Quando a gente fala que no Brasil, Nossa, quanto mais investe, pior fica a educação, é verdade, cara. Porque na Angola, um país miserável, a educação é levada a sério, assim, muito louco. exatamente. Muito louco. Chocada. Eu também fiquei chocado. Eu cheguei assim, eu não tava acreditando que o moleque tava fazendo uns negócios no ensino médio que eu não tinha visto, assim, com aquelas palavras. E muito menos no ensino médio, eu não vi na faculdade, sabe? Eu tô vendo. Você ter Show. achado assim, nossa, vai ser de boa e tal, né? Eu pensei, vou dar aula pro cara que faz aula embaixo de uma árvore, sei lá, né? Na Angola é uma pobreza Aham. desgraçada. Mas, meu, o nível dos caras é outro. Claro, pro menino ter aula Chocada. comigo é porque eles são numa família um pouco melhorzinha, assim, tá numa escola boa. Mas apesar da escola desse particular, claro. Mas assim, uma escola particular da Angola é 1000 vezes melhor que uma particular boa do Brasil, entendeu? É, Muito isso louco é isso. verdade. Então, vamos lá. Tá, aqui tá falando de um monte de técnicas aqui desnecessárias, a gente pode pular tudo isso. Agora sim, vamos para um negócio importante. Regras de derivação, tá bom? Então, essas regras que Fechou. tu tem que decorar. Eu vou querer que tu entenda um pouco, porque entendendo, tu vai, quando aparecer, tem que ser desse jeito, porque Tá entendendo, você decora, você basicamente. decora, mais fácil, né? Se tu tentar decorar que nem, sei lá, Uhum. decorar uma capital de país, assim, fica complicado. Então tem que entender um pouquinho do que rola, né? Eu já vou te explicar. Só deixa eu pegar meu café, tá? Tá lá. Só deixa eu pôr na Beleza, caneca, só um segundo. tá bom. Tá muito frio aqui no sul do Brasil, então, meu, se não tomar café, não vai dar certo. Não, eu Beleza. moro aqui em Minas, né, em BH. Aqui tá frio demais também, nossa. Eu nem reparei que você é de Minas. Sério, você não reparou? Claro que eu reparei, né, menina? Ah, tá. Quando eu fazia doutorado, eu morava com 2 mineiros, então eu tô acostumado. É só o ai. Ué. Nunca sei se é de Minas ou se é de Goiás, né? Tudo igual. Pior que é mesmo, é bem igual. Nunca vi dois lugares tão longe Mas para é... ter a fala tão igual assim. Quando ia uma Goiânia, meu Uhum. amigo mineiro, ele tinha uma amiga goiana, né? Meu, era igual o sotaque dos dois, não fazia diferença nenhuma, assim. Pior que Era é muito igual mesmo, engraçado. fica falando uai, é bem da roça. Bem da roça. Pode crer. Só que a roça de São Paulo, que é onde eu morava em São José dos Campos, é meio roça lá. Eles chamam, pelo menos. Lá o sotaque era diferente, assim, então, apesar de serem roças, eram sotaques diferentes. Beleza, derivada de uma função constante. Bem, como eu falei para você, derivada é uma taxa de variação, né? A gente conversou um pouco sobre isso ontem, eu acho.
Não, não, foi o contra-luna, tô confundindo. Derivada é uma taxa de variação. Então, se tu tá derivando algo que é constante, o próprio nome diz, o que é constante não varia. É um fato. Então, a derivada de uma função constante é zero. Sempre. Porque o que é constante não varia. Se derivada é uma taxa de variação, o que é constante não varia. Então, o que é uma função constante, né? Isso pode ser meio estranho, né? O que é? Constante é uma função que não muda. Então, por exemplo, a função f de x igual a 10. Ela não muda, ela é sempre 10. Independente do valor, ela é 10, porque não tem nenhum x aqui para tu trocar de número, entendeu? Por exemplo, se fosse Ah, tá, isso 10x. que tu tá falando mesmo, que quando não tem o X, ela é constante igual a zero. Exatamente, exatamente. Ah, A gente falou sobre isso ontem mesmo. é verdade. Então, beleza. Então, apareceu um pedaço de função que é constante, daí é zero. A derivada desse pedaço aí é zero, não importa. Regra da potência. Essa aqui com certeza é a que tu mais vai utilizar. Provavelmente você já viu ela. Quando tu tem x elevado a um número, x na n, né? A derivada, a gente chama assim de regra do tombo. Porque o que acontece? O n tomba, ele vem aqui para baixo, ó. Na derivada ele vem para baixo. Então, se a tua função é x na n, a derivada vai ser n, o número que estava em cima vem embaixo multiplicando, x elevado a n menos 1. Agora, tem toda uma prova aqui totalmente desnecessária da gente ver, tá? Não precisa Fica mais saber isso fácil aqui. entender isso. Só tem que decorar mesmo. Isso aqui tu tem que decorar que o que está acontecendo é que o x na n vai virar n na x na n menos 1. Ou seja, o expoente diminuiu. Né? Vai diminuir porque é n menos 1. Então é aquilo que eu te falei. A derivada ela dá a taxa de variação. Então a variação está associada a essa diminuição de expoente. Por exemplo, aqui, ó, x elevado a sétima. Tu tá querendo a taxa de variação dessa função. Então cai o 7n, x na n menos 1. 7 menos 1 é 6. Então a derivada desse cara é isso, beleza? Beleza. Isso aqui tem que decorar, tipo, isso aqui tem que estar tatuado na veia. É muito Esse importante. aí eu já decorei. Show. E aqui tem uma derivada bem interessante. A derivada de x é 1. E o motivo tá aqui. Assim, só que a gente olha e, pô, mas como é que disso aqui deu 1 por causa disso? Mas é um fato. Sabe explicar o porquê? Tem a ver com regra de potência. Nossa, eu não lembro, mas eu sei que é regra. O porquê eu não sei, mas O eu teu sei que é professor, regra. ele falou assim, que a derivada de x é 1. Ele provavelmente falou isso. E tá certo, mas tá Exatamente. errado. Tá errado também. Por quê? Porque o motivo tá aqui. O que que acontece? O x, ele é um monômio também, que nem eu te falei ontem, né? Monômios são x sozinhos com números em cima. Mas qual é o número que está em cima desse x aqui? É o 1. É o número 1. Quando a gente tem o 1 em cima de um número, a gente nem coloca. É desnecessário colocar. Aí ele vai sentar, ele vai deitar, né? Vai Isso. vir um 1 pra frente e vai ficar um menos um, vai ser zero. 1 Aí é menos 1 só em um. cima fica zero, exatamente. Daí o que acontece? Todo número elevado a zero dá 1. Então por isso que sobrou 1 aqui. Uhum. Esse é o motivo. Agora sim, agora gostei. Muito bem. Então, derivada do produto de uma constante por uma função. Então, temos aqui uma constante multiplicando uma função. Qual que é a derivada desse bicho? A constante vem para fora da derivada da função. Então, em outras palavras, se tu tem um número multiplicando uma função, tu põe o número para fora e deriva a função. É isso. Só isso. Então, por exemplo, Esse aqui, aí ó. ficou meio. Não, já vai, na prática, tu já vai entender. Ó. 3x a quarta. Tu vai derivar só o x a quarta. Então, o 3 vai ficar ali sem atrapalhar. Vai ficar 3 vezes a derivada de x a quarta. Qual que é a Aí vai derivada de ficar. x a quarta? 4x ao cubo, né? Uhum. 4 vezes 3 Aí é vai ficar. 12. Aí vai ficar basicamente. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez. Só que a gente vai multiplicar o 3 vezes o 4 aqui em cima. E depois vai diminuir o expoente também? Isso, é a derivada normal. A derivada normal desse cara Ah, aqui, tá. que é Entendi. 4x ao cubo. Só que esse 4 que está na Uhum. frente ainda tem que multiplicar pelo 3, que estava naturalmente ali na função, né? É isso, só isso. Ok. É muito engraçado pensar que o x da terceira pode virar isso. É, mas ele vira por causa do 3 que está aqui, né? Na verdade é o x a quarta que virou Aham. isso. 3x a É. quarta
caiu 4, então vai ficar 3 vezes 4 vezes x elevado ao cubo. É isso aí. Aqui pior ainda, né? Com π embaixo. Veja que os números eles nem sempre estão na frente multiplicando, eles podem estar dividindo, né? Então π está dividindo x ao cubo aqui. Então a hora que tu derivou, o 3 foi para frente, daí ficou 3 dividido por π. Daí quanto que fica tá. 3 menos 2? 3 menos 1 fica 2, x ao quadrado. É isso aí. Entendi. Certo. Muito bem. São regras aqui que é bom decorar, né? Essas regras, Eu vou elas estão imprimir. todas na tabela lá. Os primeiros termos da tabela. Agora aqui, derivada da soma e diferença de funções. Então a gente costuma falar assim. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da soma é a soma das derivadas. Por quê? Porque se tu está derivando aqui uma soma, duas funções distintas se somando, você pode fazer separadamente a derivada de cada uma. Eu posso sempre fazer separadamente? Sempre. Pra falar a verdade, não tem outro jeito de fazer. É só separando mesmo. Então, Ah, por tá. exemplo, aqui, ó, tu tem essas três funções se somando, tá vendo? Uhum. Elas são uma função só, mas a gente pode Eu dizer tenho que elas medida são. raiz. Mas, tudo bem. Eu vou te explicar aqui. Elas são uma função só. Isso aqui é uma função só, é uma f de x só. Mas a gente nota que essa f de x, ela tem uma soma aqui de terminhos. Então, tu pode fazer a derivada de cada um dos terminhos. Desse, Uhum. depois desse, e juntar. É isso que ele fez, ó. Esse risco aqui em cima, ele indica a derivada, tá bom? Então, tu vai fazer a derivada disso, mais a derivada disso, mais a derivada disso. Daí tem que saber derivar, né? Ah, agora eu entendi o que é esse risco. Agora, É. agora faz sentido. Tu já tinha visto isso em outro lugar, é isso? Não, meu professor já colocou esse risco aí. Esse risco significa a Só que eu não derivada, tinha né? entendido. Aham, Significa que tu vai derivar. entendi agora. Será derivado, ainda não foi derivado. Será derivado. Aham. É isso. Então, beleza. Tá aí. Agora, o que mais nós temos aqui? Vamos lá. Acontece aqui, né? Tem uma raiz. Esse ponto é importante. Tem uma raiz aí, tá vendo? Uhum. O que acontece nessa raiz? Ela. Beleza, uma raiz. A gente está acostumado a mexer com raiz e tal. Mas quando vai fazer derivada, não é legal mexer com raiz. É uma dica que eu te dou. Péssimo mexer com raiz. Então a Não gente tem que mesmo. pegar a raiz e transformar numa potência de fração. O problema é que eu não sei se o teu professor ensinou a tu fazer isso, mas isso é bem básico, assim. Tipo, tem que saber fazer isso. Transformar uma raiz numa Eu potência de acho que fração. ensinou. De duas uma. Ou ele não, não ensinou, ou ele considera que é algo muito trivial, assim, porque é assunto lá do fundamental isso aí, né? Aham. Não é nem do Provavelmente deve médio. achar que, tipo, tu não sabe. Vocês têm que saber, ele deve estar pensando, ou eles vão ter que pesquisar. Mas eu explico. O que acontece o que acontece é o seguinte. ah, o que acontece é que toda vez que tu tem uma raiz, tu tem uma potência fracionária. Toda vez. Então, aqui, por exemplo, tu tá com a raiz cúbica, certo? A raiz Uhum. cúbica é a mesma coisa que x elevado a um terço. Então, toda raiz é uma potência de fração. É como se fosse x elevado a alguma coisa. Só que essa coisa é uma fração. Ok? Que nem não tem x elevado ao quadrado aqui? Beleza, número inteiro, Uhum. 2. Isso aqui também é x elevado a alguma coisa. Só que essa coisa é uma fração. Então, quando tu vê a raiz cúbica, é um terço. Quando tu vê a raiz quadrada, é um meio. 1/2, né? Quando tu vê a raiz quinta de x, é 1/5. E por aí vai. Agora, por que Entendi. que isso é bom? Porque daí, se tu É quer muito derivar, fácil, né? se tu quer derivar a raiz cúbica, a única coisa que tu vai ter que fazer é a regra do tombo, né? Porque isso aqui é um Uhum. n, o teu n é um terço. Então tu vai fazer a regra do tombo, ó.
A hora que derivou aqui, ó, o 6 ficou paradinho, né? Tá aqui o 6. 1/3 veio para frente. X elevado a 1/3 menos 1. Aí 1/3 menos 1 ficaria Menos 2/3. menos 2/3. É. Jesus, esqueci esse trem tudo, esse trem básico, nossa. Como eu falei, né? Seria bom a gente fazer umas revisões aí de mate Aham. básica, né? Aí se eu vou Porque precisar. cada passinho, se a gente tiver que fazer a revisão, deve ficar tenso. Então tem algumas coisas que são importantes tu ver pra tu conseguir dar uma sequência no teu estudo, né? Senão, é que nem, sei lá, tu já tentou ler um texto em outra língua, tá lendo, aí chega uma palavra que tu não conhece. Daí tu vai ter que ir lá, parar, descobrir o que aquela palavra É, significa. Aí tu já perdeu o fio da meada. Na matemática é a mesma coisa, entendeu? é Então verdade. é complicado. Então, o que que acontece? A dica que eu posso te dar rapidamente é o seguinte: um, é sempre um que tu vai subtrair na derivada, né? É sempre menos um, né? O um, ele pode ser escrito de várias formas. Por exemplo, a tua idade deve ser 18 anos, né? Uhum. 18 dividido por 18 é 1. Né? Então, qualquer número dividido por qualquer número é Isso. 1. 2022 dividido por 2022 é 1. Agora, por que eu estou falando isso? Porque para a gente fazer soma ou subtração de frações, existe uma obrigação. É obrigatório que o denominador seja igual. Né? Então, tu Uhum. não pode diminuir diretamente 1/3 de menos 1, porque o menos 1 não tem o mesmo. O menos 1 aqui, ele não tem o mesmo denominador do 1/3. Ele não tem o 3 embaixo, em outras palavras. É só 1. Uhum. Né? Então, a ideia é tu transformar esse 1 num número que tem o 3 embaixo. No caso, 3 dividido por 3. Ah, tá. Então, vai ficar 1/3 menos 3 dividido por 3. 1/3 menos 3/3, em outras palavras, certo? Aham. E daí, quanto é 1/3 menos 3/3? A gente aprendeu que na subtração ou na soma de frações, a gente só diminui ou soma os de cima. Então, como é 1/3 menos 3/3, vai ficar menos 2/3. Entendi. A Agora ideia é faz essa. Então, sentido. é bem melhor tu, então, transformar o 1 numa fração, sacou? Aham. Transformar 1 numa fração é muito fácil. O número que tiver ali, tu vai dizer que 1 é esse número em cima e embaixo. Pronto. Daí, pronto. Daí vai ficar menos 2/3. Daí, a hora que a gente faz as derivadinhas, aqui vai ficar quanto, ó? Derivado desse cara aqui. Vai ficar Aí vai descer o 3, né? isso. Daí 2 menos 1 em cima, né? Aham. Uhum. Então, esse cara aqui vai ficar 6x, que é o 6x que tá aqui. É porque vai fazer 2 menos 1, aí só ignora o 1. Aí fica só 6x, entendi. 2 menos 1 é 2, né? E daí. Quer dizer, nossa, falei besteira. 2 menos 1 é 1. E 2 daí só menos ignora 1, exatamente. Muito bem. X elevado a 1 é x, né? Exatamente. Que nem a nossa idade, né? 18 elevado a 1 é 18. Mas a gente não fala que eu tenho isso. 18 elevado a 1 anos. Não faz sentido, né? Mas de certa forma está certo. Agora, este númerozinho aqui, né? Temos que dar uma melhoradinha nele. Quando a gente faz 6 vezes 1/3, é 6/3. 6/3 é 2. Porque se 3 Ah, terços é tá. Aí 1, você já 6/3 é discutiu. 2. Tipo divide, né? Aham. 6 dividido por 3 dá 2, né? Tem que lembrar que toda fração é uma divisão, né? Isso. Toda fração é uma divisão. Então, por isso que ficou esse 2 aqui. Agora, por que que esse x está aqui embaixo? Ele não estava em cima, professor? Ele estava em cima. Mas, novamente, tem a regra de potência. Por isso, assim, ó, muita regra, muita coisa, né? Portanto, antes que eu me esqueça, eu vou fazer o seguinte, moça. Eu vou te mandar uma apostila que eu tenho aqui. Novamente, é uma apostila porque tu não precisa ver todo o assunto do ensino médio de novo, né? Nessa Uhum. apostila, ela é, ela é meio feia, assim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que eu tenho uma apostilinha melhor aqui. Pô, mas também tava calhando aqui comigo. Deixa eu ver. Não, essa apostila aqui tá em irlandês. O material é muito bom, mas vai te assustar algumas coisas em irlandês lá. Vou te Verdade. mandar uma apostila mesmo do IFC aqui. Essa apostila que eu tô te mandando tem bastante matemática básica aqui. Desde como somar, multiplicar com vírgula, essas coisas tudo assim, sabe?
e também essas coisas tu precisa de propriedade de potência, etc. Tá? Né? Porque o que está Ah, mas acontecendo tipo, aqui é uma ó. propriedade de potência, cara. Olha só, estava em Uhum, cima e foi para baixo, existe um motivo. Porque lembra que eu falei aqui que a resposta é ser menos 2/3? lembro. 1/3 menos 3/3 é menos 2/3, né? Meus 2 terços. Isso. Né? Então, o que acontece? Quando a gente tem um expoente negativo, que é o que aconteceu, menos 2/3, menos, ele pode ir para baixo. E daí o expoente fica positivo. Ou seja, tu pode trocar a posição de um termo numa fração se tu trocar o sinal do expoente. Entendeu? Ah, tá, entendi. Então é uma dica Entendi. aí, né, que ele aplicou aqui sem E o explicar. 2 em cima, ele continuou, esse 2, o 2 em cima do 2 terços, ele continuou e por quê? Como eu falei, 6 dividido por 3 é 2, né? Isso. Ah, tá. Não, entendi. Ele não tem a ver exatamente com a questão que aconteceu no expoente, né? Aham, Isso. entendi. Então é isto. É isto. Aí esse negócio aí, o 3x igual a 2 é tipo você, essa raiz aí, você não precisa voltar para ela, não, né? Não, Essa última parte. não. Que a gente saiu de uma raiz para voltar para ela? É, a questão não é sair da raiz, né? A questão é derivar, né? Nós estamos derivando. E É, daí a mas aí a gente questão é volta que ele para escreve da ela? forma que ele achar mais bonito. Eu prefiro assim, né? Mas se tu prefere Ah, com a tá. raiz, deixa com a raiz. A questão é Eu que não. aqui já tá derivado, sacou? Ah, Tudo que tá. tu fizer aqui vai ser estético. Isso aqui é só uma mudança estética. Ok. Quando estamos no cálculo, eu prefiro deixar em potência fracionária. Uhum. Muito bem, minha amiga. Então eu não vou continuar o assunto sem te pedir para fazer uns exercícios. Mas claro, eu vou fazer uns também. Então vamos lá, vamos abrir minha tela aqui e vamos fazer algumas coisinhas. Legal, vamos lá. Tu mora em BH, então tu torce pro Galo louco? Claro que não. Ah, você é do Cruzeiro? Cruzeiro? Ah, tá é do Zeiro. Claro que não. Então tá. Ó, temos essa funçãozinha aqui para derivar, se liga. Raiz quadrada de x à terceira mais x elevado a 5, ele está multiplicado por um 3 aqui, mais π vezes e. Pi é um número, e é um Nossa, número. Claro, tu lembra do pi, né? O número pi da escola lá. E o e é o número eu lembro neperiano, muito. é o exponencial. O professor chama de exponencial na faculdade. Nossa, o Pi eu acho que eu nunca derivei ele, não, mas O sei pi é um lá. número. Você vai derivar e vai ver que é a parte mais fácil da conta. Ó, agora vamos Tá. derivar. O que que acontece? Para derivar, a gente vai ter que tomar uns cuidados, né? Primeiro, esse negócio aqui é uma raiz. Esse negócio aqui tem Uhum. várias somas. Esse cara soma com esse, soma com esse. Então a gente vai fazer a derivada de cada um, lembra? Que a derivada da soma é a Lembro. soma das derivadas, beleza? Lembra disso? Aí vai ficar. Isso, lembro. O problema é que esse cara está dentro da raiz, né? Então a gente vai ter que aplicar a propriedade de potência. Pela propriedade de potência, esse cara aqui vai virar x ao cubo dividido por 2. Agora, por que, professor? Não falou que era só a fração? Como é que do nada aparece um 3 aqui? Obviamente por causa desse 3 que está aqui, né? Se tu pegar a apostila que eu te mandei, lá vai ter uma regra mais ou menos assim, ó. Se tu tem um A, que é a raiz enésima do A elevado a M, é a mesma coisa que A elevado a M sobre N. Essa é a regra geral, tá bom? Uhum. Essa é a regrinha geral. Então, mega importante você saber essa propriedade aqui. Eu vou te mandar ela no WhatsApp. Se eu Tá deixar ela bom. no meio da conta aqui, pode confundir. Então, tu sabe de onde veio isso aí, tá? Veja que eu ainda não derivei, né? Preste atenção, eu não derivei, eu só reescrevi. Você só reescreveu na Isso. potência. Agora, mais, tem que derivar esse cara. Bem, eu vou colocar ali dentro do parênteses, indicando que eu vou fazer a derivada separadinha de todo mundo aqui. E agora, πe. Meu Deus, qual que é a derivada de πe? Bem, vamos fazer a derivada de cada um aqui, da esquerda para a direita. Então,
quem que é a derivada desse cara aqui? Vamos deixar dentro do parênteses para proteger, né? 3 meios, cai o cara para frente, x elevado a 3 meios menos 1. Regra do tombo. Independente de ser uma fração, ser um número inteiro, é a regra do tombo. É um número em cima de um x, é a regra do tombo. A derivada da potência, tá bom? Tá, Tudo bem, né? sim. Tá. Agora o próximo cara aqui. 3 vezes 5. Né? Porque o 5 cai. E o x vai ficar elevado a 5 menos 1. Né? Cai o número, expoente menos 1, Aham. certo? Agora, esse cara aqui. Olha, o π é um número. É o 13,14, 15, 9, 2, 6. E vai, continua até o infinito, né? Π é um número. Tudo bem? Uhum. E o e também é um número. É o número neperiano lá, o 2,71 e o resto eu não sei. Então é um É só número, literalmente multiplicar. é um número vezes um número. Né? É a Uhum. mesma coisa que se fosse 2 vezes 3 aqui. É É, números. é o mais fácil. Igual você fala, é o mais fácil. É, o que acontece é que se tu tá derivando números, é zero, né? Pronto. Derivada de É. constante é sempre zero. Muito bem. Daí você poderia estar se perguntando, tá, professor, mas aqui tem uma constante, por que, que não deu zero, então? Porque a constante aqui estava multiplicando algo que varia. Então, por isso que tu tem que entender. A derivada, ela calcula taxas de variação. Eu quero a variação disso tudo aqui. Esse cara varia. Então, tu não pode zerar só porque tem um 3 na frente. Se esse cara varia, isso aqui tudo está variando junto. Então, não é zero a derivada. Uhum. Aqui, como tudo é a mesma coisa sempre, a derivada é zero, porque não varia. Tá bom? Viu? Esse é o argumento, tá? Claro, note que, eu espero que você entenda que um curso de cálculo numa faculdade são 90 horas, né? E, assim, pelo menos na faculdade que eu fiz. E existe toda uma coisa, assim, de pré-cálculo, e tem o ensino médio e tal. A E o gente teu ensino passou médio foi pelo prejudicado. pré-cálculo. Pois é, e o teu ensino médio foi prejudicado, tem todas essas paradas aí. Então a gente tá vendo uma coisa que deveria ter tido muito mais aulas para ser vista, né? Antes de derivada Não, vem a toda gente aquela. fez aula de cálculo em, sei lá, 20 dias. Pois é. Toda aquela parte de pré-cálculo que a gente pulou ali, limites e tal, é tudo coisas que fundamentam a tua matemática para resolver esse tipo de coisa aqui, Uhum. né? Então é normal que tu se sinta perdida e que tu não entenda alguma coisa que eu fale ou que seja difícil, algo que tu deveria achar fácil. Mas é que é o que tem, né? Temos pouco tempo. Eu É. Não, tô mas eu tô tentando. conseguindo acompanhar. Ótimo, melhor ainda. Beleza, Tô então, acompanhando. show de bola. Então, continuando aqui, né? Ah, aqui. Então, ó, aqui vai ficar 3 meios, beleza. Agora, quanto é 3 meios menos um? Vai ficar 2 sobre 2. O um é 2 sobre 2, exatamente. Então vai ficar 3 meios menos 2 sobre 2. Quanto que é 3 meios Aí depois menos a gente 2 vai sobre 2? Quanto que é 3 sobre 2 menos 2 sobre 2? 1/2. Exato. Então x elevado a 1 sobre 2, muito bem. Aqui 3 vezes 5, 15. E aqui em cima do x vai ficar o quê? Isso. Pronto, está derivado. A Aí derivada eu desse preciso cara é isso. fazer alguma coisa ou Não, não? acabou. Essa é a derivada. É só o que eu O quero bônus que da você faça, só derive. vendo e resolvendo. Oi? É porque você não precisa ir resolvendo mais, né? Além, você chega e acabou. Sempre tem uma simplificação. Normalmente tem uma simplificação a ser feita. Sempre uma palavra meio forte. Mas não é o caso ali. Tá? Então, tu vai fazer uma derivadinha aqui para mim. Tá. Derivada desse cara. Ó, é aquela parada meio aristotélica, socrática lá. Eu vou pegar outro café para mim. E quando eu voltar, eu quero que tu me diga o que rolou. Se tu conseguiu fazer, se conseguir fazer essa, já vai fazer a outra também, então. Vai Beleza. ser. Beleza? Digo Viu? pra ti, essa tem a mesma dificuldade da outra. Já volto.
Olá, e aí? Eu tô numa dúvida na primeira. O meu resultado final ficou assim, ó. 6x mais... aí o 1/2, ele ficou elevado a -1, não é? Que ele vai ficar, que, tipo, vai Isso, tá sair. certo. Tá certo. Aí eu vou fazer o quê com esse -1? Deixa assim. Em Se tu vez de tem, fazer ó, tudo se tu junto, tem problema com isso, deixa assim. Não precisa melhorar. eu posso deixar assim? Pra mim, Então, eu pode. coloquei foi isso. Não está 6x errado. mais... Matematicamente não está errado. Se o professor quer que tu simplifique mais e mais e mais e mais, sei lá, daí pode ser que ele desconte. Mas a tua conta tá certa. Tem que aparecer x elevado a -1/2 mesmo. Então, foi isso. Eu deixei isso, então. Isso. Então o 7,5 zerou, né? E é isso aí. Agora a Isso. de baixo. Aí eu comecei a fazer ela já. Aí o pi, ele vai ficar, a hora que eu descer, 2,14? Não. Bem, se tu quiser deixar ele 13,14, deixa, mas eu prefiro deixar como pi. Então vai Aí eu ficar não 7π. preciso. Ah, tá. Mas é quando. Porque, tipo, ele vai descer. Aí eu vou deixar menos pi quando ele 7π, descer? né? Na parte de baixo, x elevado a Aham. π menos 1. Ah, x elevado a Porque pi é menos 1. sempre o que está em cima menos 1, certo? Sim. Pronto, Aí então eu essa deixei. parte Eu fiz ali é 3 isso. menos 1. Aí eu já, tipo, eu resolvi. Aí deixei 2,14. Mas é mais fácil deixar pelo pi mesmo, né? Uhum. Tá, então. Deixa eu terminar aqui de resolver, então. Agora a parte da raiz que é a feia, né? A raiz eu tô. Bem, tu tens que lembrar aquilo que eu te mandei no WhatsApp, né? O x Eu vai fiz ficar. exatamente isso. Então o x vai ficar elevado a 3 quartos, não é mesmo? Aham, isso, fiz isso. Ficou 3/4. E o 6? Aí eu coloquei, ficou 6x elevado a 3/4 mais 7x pi. Aí depois eu desci o 3/4, né? Que tem que descer, menos 1. Aí ficou 18/4x elevado a 3/4 menos 1/2. Aham. Aí agora eu vou resolver. Vai ficar 2/2 em 2/2? cima? Que, tipo, é 3/4 menos 1. 3 quartos menos 1, que é 3 quartos menos 4 quartos, né? 4 Quanto é quartos. 3 Isso, quartos menos 4 quartos? É menos 1 quarto. menos 1/4. Isso aí tá me pegando. Vou ter que estudar isso. Só fazer aos poucos, né? Aí, menos 1/4, 7π x menos pi. Pi menos 1. Ficou a resposta. É, isso aí. Então a derivada aqui seria. Tem que tomar cuidado com esse 6, que ele também está dentro da raiz, né? Então, mas como ele é uma constante, ele não vai ser afetado aqui pela derivada na prática. Então ele vai ficar, por regra de raiz, de potência, na verdade, a gente pode fazer, vamos dizer assim, a raiz quadrada da multiplicação é a multiplicação das raízes quadradas. Então, como tem uma multiplicação aqui, tu pode fazer separadamente. Tu vai ficar só com a raiz do 6, e agora tu vai derivar o que sobrou, que era o x elevado a 3 quartos. Então, tu já me falou que vai ficar Uhum. 3 quartos, x elevado a 3 quartos menos 4 quartos, que é menos 1 quarto, certo? Mais 7π, x elevado a π menos 1. Pronto. Ah, tá. Eu posso ignorar o 6, então? Sim, ele Porque é ele uma é uma constante que constante? multiplica a função. É uma das regras, lembra? Nossa, eu deixei o 6, então. E eu multipliquei ele depois. Bem, Entendi, então. tem que tomar cuidado com esses Eu achei que detalhes, é ele isso aí. fazia parte. Eu achei que ele fazia parte da coisa lá. Certo. Ó, Nossa, mas pelo menos derivada tá mais tranquilo. Achei que sim, é difícil, mas eu achei que rendeu derivada. Eu que ontem a gostei. gente revisou muita matemática, né? Então acho que fica tranquilo Aham. para ti uma coisa ou outra, depois de já ter aquecido o teu cérebro.
né? É que nem, sei lá, Foi. tentar ensinar o present continuous lá do inglês para alguém que não sabe nem o verbo to be, né? Aí fica complicado. Exatamente. Certo, então vamos melhorar aos poucos. Eu recomendo que você leia a apostila, a partir da página Eu vou 100 fazer isso. começa o negócio de derivada, né? Daí você começa a dar uma lidinha lá nos exemplos de derivada, tenta fazer os da prova, que estão bem mais fáceis que o da apostila, depois de ler. E é isso, tá? Daí Uhum. amanhã não, né? Quando é a nossa próxima aula? Amanhã, Amanhã? Então beleza. Amanhã às 9 a gente 9. continua. Tá bom, Show de então. bola. Tchauzinho. Valeu. Valeu, até amanhã. Tchau. Até.